Olá, amados e amadas, desfrutando de Gênesis 24, eu fiquei tão maravilhada, falei, eu preciso compartilhar. Nós sabemos que ali nós temos muitas figuras, né? Abraão, figura de Deus, Isaac, figura de Cristo, Rebeca, figura da igreja, e o servo mais velho de Abraão, figura do Espírito Santo. E no capítulo, em Gênesis 24, a gente vê o que? Abraão solicitando ao servo mais velho da sua casa, não fala o nome dele, mas lá atrás, se a gente vê em Gênesis, a gente vai perceber que é o que? Eliezer. E Abraão solicitando ao servo mais velho da sua casa para o quê? Ir buscar uma esposa para seu filho, Isaac. E dessa forma, ele pede para que Eliezer, ou melhor, o servo mais velho da sua casa, faça o quê? Um juramento. E assim ele faz. E ele vai lá em busca de Rebeca. E eu fiz umas anotações aqui, porque são tantos detalhes que eu não ia conseguir gravar. E eu quero compartilhar isso com vocês. Então, vou estar sempre olhando aqui para baixo para o caderno, né? Então, Abraão enviou o quê? O servo mais velho da casa dele, o mordomo da sua casa, né? Para preparar uma esposa para Isaac, para ir buscar. Ele não sabia quem era essa esposa, mas ele saiu crendo o quê? Que o Senhor do seu Senhor estaria à frente abençoando ele. Então, o Pai também enviou a nós quem? O Consolador. Na versão King James fala que ele enviou a nós o advogado, o Espírito da verdade, e que dele procede de Deus, no nosso caso que nós estamos lendo, procede de Abraão, e ele testemunhará a meu respeito. Então, o servo mais velho vai falar o quê? Vai testemunhar a respeito de Isaac e de Abraão. O servo, então, tinha em mãos tudo o que era de Isaac. Ele era o mordomo ali. Ele conhecia tudo desde antes do Isaac nascer. Então, ele era também um administrador ali. E também a palavra de Deus diz em João 16 para nós o seguinte: Ele, o Espírito, né? Jesus falando, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Olha que rico, né? Agora veja só, tanto Abraão e Isaac são chamados de meu Senhor pelo servo. E nós temos também Jesus falando aqui que, mas o Consolador, o Espírito que já veio, né? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele o quê? Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, diz lá em João 14. O quê? Esse meu servo vai ser fiel. Ele vai vos lembrar, ele vai falar tudo como nós o anunciamos. Ele não vai acrescentar partes dele, ele vai falar do que ele veio testemunhar, né? E como que era Rebeca? Rebeca era uma donzela bonita e virgem. E Rebeca representa quem? A igreja. E como diz isso lá em Efésios? Que a igreja é o quê? Pura, gloriosa, sem ruga, sem mácula, perfeita. Então, essa é a igreja, representando aqui Rebeca, né? E quando o servo chega lá, na terra, ele não sabe quem vai ser essa moça, então ele ora ao Senhor: Senhor, a moça que sair e me der água. Mal ele estava orando, já veio uma moça. E essa moça, ele solicitou água para ela e ela de prontidão ofereceu. E ele também tinha orado ao Senhor, dizendo assim: Senhor, que ela também ofereça água aos meus camelos. Olha, um camelo bebe 96 litros de água. É muito, né? Mas Rebeca, ela o que? Se prontificou, além de dar água para o servo, o mais velho da casa de Abraão, ela também deu água aos camelos. E a palavra diz até eles saciarem. Rebeca representando a igreja. O que nós vemos aqui? Em 1 Coríntios 15, 58, Paulo diz assim: ser sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Rebeca, ela fez o serviço também, ou melhor, ela ofertou, ela fez aquilo em amor, em alegria, com liberdade do fazer. Ela não foi forçada a dar água para o servo, nem muito menos para o camelo. Ela teve uma hospitalidade, uma generosidade, uma bondade, uma empatia com o viajante de tão longe.
Então, olha as qualificações, uma prontidão. E a gente não vê ela falando, nossa, esses camelos bebem, mas o que eu fui fazer de falar que eu ia dar água para os camelos? Então a gente vê aqui um amor, né? E a palavra de Deus deixa bem claro que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Então, rever, né? Como que a gente oferece as coisas, como que a gente oferece as coisas ao Senhor. Rebeca, também é interessante que antes do casamento, o que acontece? Ela recebeu presentes, ela recebeu braceletes, joias, pingentes do servo. E a igreja hoje também recebe presentes do Senhor. O Senhor diz lá em Efésios 1:3 que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós temos os dons espirituais para aperfeiçoar os santos. Nós temos a paz de Cristo que excede todo o coração. Nós temos também que nós podemos jogar o nosso jugo sobre o Senhor e pegar o jugo do Senhor que é manso e que é um jugo leve para nós, né? E nós temos o que? Somos conformados a cada dia à mente de Cristo. Oh, que riqueza, né? E o Senhor é o nosso pastor. Olha que descanso nós podemos ter nas nossas almas, né? Ainda mais nesses dias tão difíceis, né? O Senhor é nosso pastor. E também aqui no que nós vemos? Tudo que era de Abraão era de Isaac. E em João 16 fala, tudo que o Pai tem é meu e todas as coisas são suas. E aí quem estava transmitindo tudo isso? O Espírito veio com toda essa bagagem, o servo, né? Naquela época veio com toda essa bagagem, já deu os presentes para Sara do antegozo do casamento e já foi testemunhando sobre Isaac. Rebeca, ela aceita sair da onde ela morava, ali próximo à Babilônia, ela aceita sair para ir com esse servo. Veja só, ele chegou, no outro dia ele já quis voltar. Olha, essa viagem, eu não tenho precisão, mas era mais ou menos 900 quilômetros. É uma viagem extremamente longe, extremamente longa. Devia estar cansado, ele não era mais jovem, ele era um servo mais antigo, era uma pessoa de mais idade. Os camelos também deveriam estar cansados, mas o que mostra aqui? Ele tem pressa em atender o pedido de Abraão. Ele tem pressa em atender o pedido do Pai. Então Cristo, o Espírito hoje, tem pressa em atender o pedido de Deus. Então hoje, por isso que fala que o Espírito está 7 vezes intensificado. Porque ele tem pressa, porque nós estamos na 1/10 hora, não é verdade? Assim como Rebeca aceitou, nós também aceitamos sair do mundo, como Romanos 6, 14, 17 diz, e várias outras passagens da Bíblia também diz isso. E outra coisa, o servo, ele convenceu Rebeca. De que forma ele convenceu Rebeca? Convenceu falando, dando testemunho de Isaac, falando, mas ele não teve tanto tempo assim para falar. Rebeca teve essa prontidão de servir, né? Então, o que? O servo, ele dá testemunho do pai. E o que nós temos aqui também? Como ele já ia embora no outro dia de manhã, Labão e Betuel, acho que é o pai de Rebeca, chamou Rebeca e disse assim, olha, você irá com ele? Ela disse, sim, irei, porque eles queriam que ela ficasse mais um tempo, pelo menos uns 10 dias com eles, para se despedir, né, aquele momento. Mas o Espírito tem pressa, o servo tinha pressa. E nesse momento que Rebeca falou, eu irei. Gente, eu irei. Hoje o Senhor está falando, quem vem? Ele está esperando uma resposta todo dia. Todo dia nós temos uma escolha. E se a gente vê lá em Apocalipse 22, 17, bem no finalzinho da Bíblia, diz assim, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser. O Senhor é um gentleman. Ele bate para a gente abrir a porta do nosso coração. Ele não invade. E também o Senhor diz lá Jesus disse em João 7,37, se não me engano, quem tiver sede, que fala assim, deixa eu ver se eu anotei, não anotei aqui, mas diz assim, levantou-se Jesus no último dia da festa e exclamou, quem tem sede? No último dia da festa, quem tem sede?
Então o Senhor está nos perguntando, quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida, né? E o servo guiou Rebeca pelo caminho. O servo guiou Rebeca pelo caminho para encontrar o seu noivo, Isaque, e desposar. O Espírito Santo hoje, o Espírito da verdade, está nos guiando nesse caminho para que nós possamos desposar, ser desposada com Cristo, né? E João 16:13 diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito testifica do Pai e do Filho para nós. Isaac orando, olha outra coisa, quando Rebeca estava chegando lá, Isaac viu de longe os camelos vindo. Mas o que ocorreu? Isaac estava saindo para meditar, para orar. Então, ele mostra que será que ele estava orando nesse momento, né? Porque veja só, pensa comigo, o que será que ele estava orando, sabendo que o servo mais velho tinha ido buscar Rebeca? Provavelmente ele estava orando para que Rebeca viesse bem, para que encontrasse a mulher certa para ele, que a viagem não tivesse nenhum empecilho. E certa vez eu falei assim para Jesus, né? Jesus, por que o Senhor orava tanto? Porque Jesus era um homem de oração. Aqui mostra Isaac um homem de oração. E a gente vai ver que depois Isaac orou também para Rebeca ter filhos, né? E então eu falei, Jesus, que o Senhor falava tanto com o pai, né? O Senhor assim já veio de lá, já conhecia o pai, o Senhor orava tanto. Ele falou assim para mim, Kátia, eu falo como é vocês. Eu falo como é a natureza humana, o que passa no coração de vocês, as suas necessidades. Porque eu estou vivendo aqui como homem. Então eu estou falando para o Pai tudo que vai no meu coração como homem também, segundo para trazer a vontade dele nessa terra. Não é glorioso isso, né? Então aqui nós temos o quê? A Rebeca, ela recebendo, ou melhor, estou falando da oração, né? Para eu não me perder. Então aqui provavelmente Isaac estava orando, assim como Cristo intercede pela igreja. Lá em Hebreus 7:25 diz assim: o Senhor salva todos que se achegam a Ele e vive sempre para interceder por nós. Cristo é nosso advogado perante o Pai. Ele vive sempre para interceder por nós. Muitas vezes algo acontece, mas Cristo mostra o sangue para o Pai. E aí o que? O Pai nos aceita. Glória a Deus. Isaac e Rebeca, eles se encontram aonde? No campo. Né? Porque Isaac vê os camelos vindo de longe, vai ao encontro e eles se encontram ali. E nós, quando Cristo voltar, onde nós vamos se encontrar com o Senhor? Nas nuvens. Nós vamos encontrar lá já no céu, né? Mas a Jerusalém que vai vir para a terra, mas vamos por partes. Nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens. E em Atos 1:9, mais ou menos diz assim: quando Jesus estava sendo assunto ao céu, falaram, o que vocês estão olhando? 2 anjos falaram, esse mesmo Cristo que vocês viram subir, ele vai descer às nuvens. E em Apocalipse, deixa eu ver se eu anotei, Apocalipse 1:7 diz, eis que vem com as nuvens, eis que nosso Cristo vem com as nuvens. E quando Rebeca viu que Isaac estava chegando, o que ela fez? Ela colocou véu. O véu, ela adornou, né? A igreja é adornada. A igreja é adornada com os atos de justiça, com linho finíssimo. Esse linho finíssimo corresponde aos atos de justiça dos santos. E ela é pura e resplandecente. Então nós estamos o quê? Com uma veste pura de linho finíssimo. E estamos também sendo bordadas com fio de ouro, né? E veja só, Isaac tinha perdido a mãe, Sara, fazia 3 anos mais ou menos. E ele estava desconsolado, triste, né? E Abraão mandou buscar o quê? Uma noiva para ele. E aí o Espírito Santo foi aquele consolador, aquele que foi trazendo a noiva. Olha, então hoje o Espírito Santo também aqui está como nosso consolador, né? E Isaac, ele tinha 40 anos, mais ou menos, não, ele tinha 40 anos quando ele desposou Rebeca. A mesma idade que
Não, tô falando, errando. Esquece que eu vou falar. Isaac tinha 40 anos quando desposou Rebeca. É porque eu lembrei de Esaú. Esaú também casou com 40 anos. Eu ia fazer essa associação, mas não tem nada a ver aqui, não. E aqui diz que Jesus e a igreja. Ah, essa parte eu toco muito em Jesus e a igreja na festa do tabernáculo. Lá em Apocalipse 23, 21:3, não tem nem 23, né? Em 21:3 diz assim: Eis o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará para sempre. Olha que rico, gente. Eis o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. É isso que o Senhor quer, né? O Senhor quer habitar de uma forma permanente conosco. E hoje nós temos quem? O Espírito da verdade, o Consolador, nos levando ao caminho para desposar o nosso noivo. Eu agradeço por ter me dado a oportunidade de compartilhar essa parte tão rica da palavra de Deus, né? E eu falei, não pode ficar só para mim. Então, muito obrigada por você ter aqui acompanhado isso e aproveita, vai lá em Gênesis 24, leia, rumine isso, pegue isso e você vai ver quanta vida você vai extrair disso. Até mais!